2019. Em 5 edições, o Prêmio Sistema FIEP de Jornalismo contabilizou 528 trabalhos jornalísticos e 75 premiados em todas as regiões do estado. Os finalistas serão conhecidos em agosto, quando será realizada a premiação. Para informações e inscrições, acesse o site prêmiofiepdejornalismo.com.br. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Quarta-feira, 10 de abril de 2019. Vai responder em liberdade pela prática de homicídio o homem de 31 anos que atropelou e matou na Avenida Tancredo Neves, região norte de Foz do Iguaçu, um jovem de 22 anos que estava em um ponto de ônibus. O indivíduo foi preso na noite de segunda-feira pela Polícia Civil, em Cascavel, a bordo de um ônibus que partiu da fronteira em direção à cidade catarinense de Itajaí. Na tarde de ontem, ele participou de audiência de custódia em Foz do Iguaçu com o juiz Ariel Nicolai César Dias, tendo interpretado que, como a prisão do jovem não ocorreu em flagrante, ele poderá responder em liberdade durante a tramitação do processo. Conforme o testemunho de populares, a vítima Jefferson Alan Pires tentou separar uma briga e foi hostilizado. Ele deve estar chegando, né? Se eu for falar aqui do WhatsApp, é aquele esquema, né? É a musiquinha, tem a musiquinha aí do fugindo em sequência. E não precisa falar do... a ser socorrido, mas faleceu horas mais que é tarde no do hospital. Instagram, essas coisas assim, não. É mais WhatsApp, Facebook, né? Os comerciais mais tradicionais de Ciudad del Este, a Casa China, informou aos fornecedores nesta terça-feira que está fechando as portas e encerrando as atividades. A decisão, qualificada como muito difícil pelos proprietários, foi tomada após discussões familiares por parte dos proprietários e diretores, que informaram que todas as mercadorias em consignação serão devolvidas e contas em aberto serão saldadas. A notícia pegou de surpresa moradores de Ciudad del Este e consumidores brasileiros que habitualmente faziam compras no local, que estava aberto desde 1970 e foi uma das primeiras lojas de importados da cidade paraguaia. Já nesta quarta-feira, conforme o comunicado, as portas estarão fechadas para os clientes. Mais de 300 trabalhadores devem perder o emprego. RCI. Terminou em empate a votação ocorrida na tarde de segunda-feira na Câmara Municipal de São Miguel do Iguaçu para a escolha do novo presidente da Câmara Municipal em razão do falecimento do vereador Edson Ferreira, que ocupava o cargo ocorrido no mês de março. 2 candidatos se apresentaram na disputa, Boaventura Mota e Alfredo Mendes Júnior. O resultado foi de 4 votos para cada um, com Boaventura Mota, que tem 70 anos, vencendo o adversário de 36 nos critérios de desempate que estabelecem que o vereador mais velho assume a função. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região de fronteira, você confere de segunda a sábado, das 8 às 10 no programa Amanhã RCI. Eu sou Malu Neumann e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Hoje é quarta-feira, dia 10 de abril de 2019. Agora são 13 horas e 5 minutos, né? Sejam todos novamente muito bem-vindos ao programa Conexão Cosmoética, o seu momento de almoço holofilosófico. Eu sou o Reglisson Alves. Eu sou a Adriana Rocha, somos voluntários e coordenadores da Cosmoetos. Esse programa é uma parceria da Associação Internacional de Cosmoeticologia, uma associação sem fins de lucros e econômicos que atua exclusivamente pelo voluntariado, né, e pelo vínculo consciencial, e uma parceria com a Rádio RCI. Sejam bem-vindos novamente aí ao nosso programa. Então vamos criar juntos aqui um espaço, né, para debatermos, fazermos questionamentos e reflexões sobre fatos e atualidades sobre a ética e a cosmoética. Sua participação, como sempre, é fundamental.
Construa com a gente e enviem suas dúvidas, situações que queiram encontrar uma solução, situações do dia a dia, né, no contexto, fatos que queiram compartilhar com a gente. Nós vamos trazer também sempre um momento de boas práticas aí nessa reflexão, nessa ponderação sobre a nossa conduta, o nosso comportamento, mostrando situações positivas, situações transformadoras aí da região, do Brasil e do mundo. E vamos, a partir dessas situações, procurar identificar como que esse comportamento exemplar, ele ajuda, né? Ele contamina o ambiente de uma maneira proativa, de uma maneira que o mundo fique cada vez melhor. E a ideia desse momento aí das boas práticas é estimular que a gente apresente as nossas boas práticas. Então, o ouvinte é convidado também a enviar as suas boas práticas, as suas situações que ele vê que são transformadoras, né? Os seus exemplos, né, no dia a dia, né? Vamos ter um momento aí também que vamos apresentar situações, seja legal, né? Atue eticamente e conforme a lei. Isso aí é uma novidade que a gente vai trazer daqui a pouquinho para vocês aí, ouvintes. Lembrando a todos que estamos live, né? Estamos ao vivo no Facebook, lá na Rádio RCI Iguaçu, e você também pode mandar sua mensagem, né, pelo próprio Facebook, ou então a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Então, você ouvinte, constrói essa história junto com a gente. Então, vamos lembrar de alguns momentos históricos, de fatos que aconteceram no dia 10 de abril, mas fatos que consideramos, né, Regson, fatos transformadores, que colocaram o mundo num rumo um pouco melhor, ou foi uma tentativa de colocar o mundo aí a favor de condições mais positivas para a nossa convivência. Então, em 1938, houve a unificação da Áustria com a Alemanha. E em 1922, um pouco antes, né, a Europa estava discutindo na Conferência de Gênova a reconstrução da Europa. Então, vejam bem, um momento em que houve a convergência dos povos para instituir, né, uma convivência pacífica, harmônica entre os cidadãos, entre as nações, logo após a Primeira Guerra Mundial. E em 1946, vejam bem, né, só 1946, Regson, né, início do século XX, é que o Japão fez o sufrágio universal. Então, na data de 10 de abril de 1946, aconteceram as primeiras eleições no Japão e houve a participação do voto feminino. Mais para frente, num outro momento, num outro programa, nós vamos comentar essa questão da participação feminina nas eleições, na participação democrática, que o Brasil, minha gente, só na Constituição de 88 que igualou a condição feminina à condição masculina. Mas isso é um outro papo para frente, tá? Demorou. Demorou, né? Demorou bastante, vejam bem, recente. E em 1981, o Parlamento Europeu condena o regime militar turco pela supressão das instituições democráticas. Então, estávamos, em termos mundiais, nesse movimento para a democracia. E em 1984 nasceu o primeiro bebê de proveta, né? Procedente aí do embrião, a renovação tecnológica para as pessoas que desejam ter filho e não tinham essa condição. Muito bem, lembrado. E hoje, 10 de abril de 2019, segundo dia do programa da segunda edição do nosso programa Conexão Cosmoética. Muito bom isso. Então, começando o nosso papo aqui sobre ética, vale lembrar, né, eu acho que toda vez que nós tivermos uma edição do programa, sempre valerá a pena lembrar dos conceitos que são essenciais para os nossos debates, as nossas discussões aqui, dos fatos, dos casos que acontecem no dia a dia, para que a gente possa melhor conviver com os nossos colegas evolutivos, né?
Então, existem dois conceitos importantes que nós tratamos aqui no programa, que são ética e moral, né? Então, o que seria ética e o que seria moral? Se nós pararmos para pensar quando nós paramos para pensar sobre algo que nós fazemos ou que outras pessoas fazem, nós estamos aí exercitando a ética. Então, a ética é quando você para pensar sobre algum fato moral. Fato moral é aquilo que é feito do dia a dia, são os atos, as ações, né, os comportamentos, as manifestações, as atitudes, as condutas que todos nós realizamos na nossa sociedade. Então, uma pessoa, por exemplo, obedecer um sinal de trânsito, isso é uma conduta, é um ato moral, é um fato moral. E ela desobedecer o sinal de trânsito, né, avançar um sinal vermelho, também é um fato, nesse caso não seria moral, seria imoral, porque iria contra, né, um código de condutas que é, de alguma maneira, consensado, né, existe um consenso entre os participantes daquela comunidade naquela determinada época. Então, por exemplo, hoje em dia nós temos aí vários códigos de condutas que nos ajudam a conviver pacificamente, harmonicamente com os outros, os nossos compatriotas, né, os nossos colegas evolutivos. Então, quando você para pensar sobre alguma coisa que você fez ou está fazendo, né, ou alguém fez ou está fazendo, isso é ética. Então, ética é você pensar sobre alguma conduta, tá? E a moral seria justamente a realização dessa conduta. Obviamente que toda conduta ela é embasada, né, ela é norteada, regulada por fatores variáveis como crenças, valores, princípios, regras, que todos nós temos, mesmo que muitos não tenham consciência disso, mas todos nós somos, no dia a dia, regulados por essas crenças, valores, princípios e éticas. Então, essa é a diferença entre ética e moral. Lembrando aí para os ouvintes que a opção por essa definição de ética e moral, nós tiramos de linhas filosóficas, né? E existe uma corrente da filosofia, da ciência, que define ética exatamente com essas duas vertentes. Porque senão não adianta nada a gente ficar confundindo, né? Porque existem muitos livros que apresentam outras conotações e existem outras conotações da definição de ética, como, por exemplo, né, adjetivar alguma conduta. A conduta do fulano foi ética. Então, você está dizendo que a conduta foi, né, ok, foi correta, foi positiva, etc. A conduta não foi ética. Isso é uma outra maneira de você entender o conceito. Mas, para até entender esse outro conceito, é importante a gente ficar nessas duas grandes áreas que o Regson comentou. Ética é você, né, pensar sobre as suas ações, sobre a sua manifestação. E moral é o que você exterioriza, né? É o que você faz ou deixa de fazer, o que você fala, o que você não fala, né? É o pensamento, a gente vai ver lá para frente. Por isso que nós vamos lançar, né, hoje, um momento no programa referente ao Seja Legal. Porque toda lei, em qualquer lugar do mundo, ela é embasada por esses valores, esses princípios que o Regson comentou, que aquela sociedade entende ser a correta, né? Entende ser a mais ok para regular aquele convívio em grupo. Então, nós vamos trazer esse momento também para poder fazer essa correlação entre ética, entre lei, né? E mais para frente o jeitinho, né, Regson? Eu queria lembrar de uma situação, Regson. Pode falar. Assim, do dia a dia, né? Nem só envolvendo outras pessoas, mas só o próprio indivíduo, vamos dizer assim, ele com ele mesmo, né? A pessoa que fuma, né? Sim. Fuma cigarro, ou não estou falando nem das outras drogas que viciam, mas um cigarro. Pessoa que está fumando, ela está fazendo bem para ela ou ela não está fazendo bem para ela? A ciência já tem mostrado que várias doenças, né, são desencadeadas pelo cigarro. Sim. Não só o câncer, mas outras doenças também. Então, é um vício. Aquilo está fazendo bem para o seu corpo? Não está fazendo bem para o seu corpo.
né? Falando até da pessoa que está trancada dentro de casa, no banheiro, não tem mais ninguém no apartamento e está fumando. Aí a gente pode pensar sobre a questão ética relacionada à convivência dela no ambiente, né, público. Então, uma pessoa quer se intoxicar, ela que se intoxique sozinha, né? Porque não seria muito ético, e aí a gente pode parar e refletir sobre isso, uma conduta onde ela está fumando, por exemplo, num ambiente fechado, né? Se bem que agora é proibido fumar em ambiente fechado. Então, público, né? Então é interessante, ambiente fechado público. Então é importante enfatizar, como a gente está falando de ética e moral, que esse comportamento dela, essa conduta dela, fumando em locais onde as outras pessoas não fumam, mas são obrigadas a fumar. Eu sei que, por exemplo, eu trabalhava em banco, e dentro lá do meu setor, eu tinha um chefe que fumava desesperadamente, eu acho que uns 5 maços por dia. E a gente era obrigado a inalar aquela fumaça, né, sem ser fumante, né, que é o fumante passivo, no caso. Então, até onde, se a pessoa parar para refletir, né, o direito dela, obviamente, que vai até onde o direito do outro começa. Então, isso é uma coisa importante, a gente começar a pensar sobre a conduta da gente que afeta as outras pessoas. Isso, na hora que você começa a pensar sobre isso, esse é o exercício da ética, né? E, obviamente, a conduta da pessoa seria o comportamento da pessoa, a atitude da pessoa seria o ato, né? A conduta moral aí que está sendo analisada em si. É interessante, você falou aí, lembrou daquela máxima que a gente comenta em direito, que é assim, o meu direito, a minha liberdade, ela tem um limite, ela vai até onde eu estou interferindo ou prejudicando a liberdade do outro. Então, esse é um momento para a gente refletir também. É importante nesse convívio social, né, nesse convívio em grupo, eu respeitar a liberdade alheia, por exemplo, no caso do cigarro, da pessoa que não quer ser intoxicada pela fumaça do cigarro. Por isso que nos países da Europa, muitos países lá da Europa, já é proibido, inclusive, fumar nas vias públicas. Eu acho isso super civilizado e avançado. Porque nós somos da época que no avião, lembra, tinha um setor fumante e um não fumante, como se a fumaça respeitasse o limite ali dentro do avião. Então era horrível você viajar naquela... não era nem avião, era um ambiente só de fumaça. Então, hoje em dia, existem países muito evoluídos, essa legislação, que viram que essa conduta, ela não é nem muito positiva quando você está em público, por isso que é proibido, e o Regson comentou aí que se você quer fumar, então você tem que ficar num ambiente que seja só você, né? E ter a preocupação da fumaça não ir pelo duto, né, no condomínio. Bom, agradecemos aí, nós já temos aqui 3 pessoas, né, que estão nos ouvindo aqui. Temos o Roberto Melo. Diretamente lá de Santa Maria, diretamente de Santa Maria. Bem-vindo. Dulce Dal, muito obrigado pela presença aí. E Patrícia Menezes também, né? Bom, chegamos aqui ao final do nosso primeiro bloco, né? Vamos para o nosso primeiro, então, intervalo. E voltamos rapidinho com mais novidades e debates, tá ok? Estamos apresentando Conexão Cosmoética, na RCI. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. 13h20. Na Copel, cuidar do meio ambiente é prioridade. Por isso, a gente monitora os peixes nos rios onde estão nossas usinas. As informações são enviadas ao Instituto Ambiental do Paraná. E isso ajuda as ações de conservação e manejo, como o repovoamento dos rios com espécies nativas. Saiba mais em copel.com/sustentabilidade. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel, uma casa, uma sala comercial, construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso.
sem juros e com poder de negociação. Acesse ademilar.com.br e faça o investimento da sua vida. Você quer a melhor internet por fibra ótica de Foz? Conheça a internet da Linca Telecomunicações, antiga NetFoz. Devolvemos o dinheiro da instalação se não for a melhor internet que você já teve. Além disso, temos o suporte em até 1 hora no horário comercial. Participe da nossa promoção do mês de março e ganhe 50% de desconto na instalação de internet por fibra ótica. Para participar, entre em nosso Facebook, Linca NetFoz, e pegue o código promocional. É simples assim. Entrou no nosso Facebook, anotou, ligou, ganhou. Mas corra! Essa promoção no Facebook da Linca vai até o dia 31 de março. Ligue agora mesmo, 3523-0533. Repetindo, 3523-0533. Linca, a melhor internet por fibra ótica de Foz. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Bom, estamos de volta então com o nosso programa Conexão Cosmoética aqui na RCI. É sempre importante que você envie para a gente, né, os seus comentários, sua participação, seus casos aí, né, situações que você identifica, que você acha às vezes no jornal, numa revista, que ouviu falar, são para a gente começar a compor, né, começar a compilar aí vários casos, tanto de jeitinho, né, que a gente vai começar a falar agora, quanto de boas práticas. Mas agora a gente gostaria de falar sobre a nossa campanha. Existe um movimento, né, a gente chama de movimento Foz Limpa, Foz Linda, aqui em Foz do Iguaçu, que a Cosmoetos está organizando junto com a revista Sem Fronteiras, não é isso? Isso, e então, a Amutur. E a Amutur. Então vou chamar aqui a professora Adriana para falar um pouco sobre essa campanha, que ela é uma das que incentivou, né, motivou a existência desse movimento Foz Limpa, Foz Linda. Então, o movimento, para o ouvinte que está ouvindo aí da região, foi da insatisfação em ver uma região bonita, com pontos turísticos, né? Inclusive pontos turísticos protegidos como patrimônio da humanidade, e a população enfeiando essa região, jogando lixo na rua. Então, a questão do lixo, eu sei que existem várias iniciativas aqui em Foz do Iguaçu, muito positivas, que reeducam para a coleta, né, descartar o reciclado, diferente de orgânico. Inclusive, lá no condomínio, nós temos essa preocupação, a síndica é muito preocupada com essa situação e faz várias campanhas, inclusive também reuniões de reeducação de funcionário, de morador. Então, isso é muito positivo. Mas a gente observa que são pequenas coisas que são jogadas na rua, nas ruas. As ruas aqui são muito feias, de sujeira. E isso prejudica, a gente está falando de reflexão, né, de comportamento, de pensar sobre o meu comportamento. Então, as pessoas jogam restos de comida na rua. Então, perto aqui no centro, a gente observa as calçadas com casca de banana. Então, do último programa até hoje, eu acho que eu vou começar a recolher e vou trazer aqui em cada programa o saco com lixo recolhido. Porque é muita casca de banana, é resto de fruta, é resto de osso que jogam na rua. Então, quem tem animal, por exemplo, e o animal come aquele resto estragado, ele fica doente e a responsabilidade é de quem? A responsabilidade, na verdade, é da pessoa que jogou o lixo ali na rua, né, e não do proprietário do animal. Fora, né, os copinhos, as colheres, resto de marmita. Então, a pessoa vai no restaurante, compra para levar, toma o seu... come seu alimento, toma sua bebida e joga no meio da rua, como se a rua fosse o quê? Aí o argumento mais... É o lixão, né? A rua é o lixão, a rua né? é o lixão. É o lixão. E o argumento mais falacioso, mais enganoso é aquele, não, mas eu pago a prefeitura para recolher. Sim, a prefeitura, ela passa, eu vejo caminhão recolhendo. Só que daquele momento que você jogou o lixo até o outro dia que vai ser limpo, porque o que eles fazem é limpar o grosso, né? É retirar o lixo da lixeira. Você está colocando a sua cidade porca. Porque isso atrai mosquito,
traz doença, você prejudica uma outra pessoa, a gente está falando de comportamento. Então, você jogou a casca de banana no meio da calçada, vem uma pessoa ali, minutos depois, distraído à noite, não vê, porque não dá para ver, escorrega na casca de banana, né? Quebra uma perna, pode quebrar um braço, pode até chegar a falecer. Morrer, né? Bater com a cabeça. Bater com a cabeça. Então, é importante, a gente pega o saquinho, anda na bolsa e jogue e espere você chegar no local para jogar o lixo no local apropriado, tá bom? Então, assim, para a gente não ser iguaçu sujo, né? Vamos ser iguaçu limpos. Vamos deixar que os turistas saiam com uma boa imagem da cidade, porque a limpeza da sua calçada, a limpeza do seu bairro, a responsabilidade maior é de quem mora ali, porque gosta de viver num ambiente limpo. Caso contrário, a gente está agindo igual animal, né? Igual bicho que não pensa. O bicho não recolhe, né, o dejeto, não está preocupado em limpar o potinho de comida. O ser humano é que tem o raciocínio para fazer isso. Então, vamos usar o raciocínio. Até porque essa sujeira, né, o que é jogado, o lixo jogado na rua, ele tem impactos maiores. A gente vê a chuva que se deu recentemente, aliás, foi segunda-feira agora, ontem, no Rio de Janeiro, né, que acabou causando a morte de 10 pessoas. E você vê que um dos itens que foi comentado, né, por um jornal lá da cidade, tem uma página, tem um artigo que fala assim, os 7 erros que levaram o Rio à situação de caos, né? E eles colocam que eram equipes pequenas e sem equipamentos, mas eles listam, né, os 7 erros, exatamente, tá? Que levaram a essa situação. E um desses erros é até o terceiro dele, não, é o quinto erro aqui, que eu estou lendo aqui na página, que ele fala sobre bueiros, né, há muito tempo abertos e entupidos. Inclusive, nós falamos sobre isso semana passada, sobre a questão aqui, os bueiros, eles não têm tampas, né, o pessoal chama aqui de boca de lobo. Então, se um bueiro ele é aberto, todo mundo começa a jogar copinho, papelzinho de bala, né, ponta de cigarro, esse lixo ele vai se acumulando. E, obviamente, quando vem uma chuva forte, essa água ela começa a escorrer, o bueiro entope, obviamente, né? E isso acaba alagando a rua. Então, às vezes, um ato que parece bem assim ingênuo, né? Ou simples demais, ele pode ter uma repercussão muito grande para a sociedade, para a própria pessoa, né? Que poderia estar passando ali naquele momento. E eles falam o seguinte, ó. Tem sido comum encontrar bueiros sem as grades no Rio de Janeiro, muitas vezes roubadas. A prefeitura demora a substituí-las. Sem a proteção, né, o lixo se acumula, que é exatamente o que acontece aqui. Não tem a proteção, o lixo se acumula dentro da boca do lobo, né? Durante a enxurrada, muitos bueiros entupidos dificultaram o escoamento da água, mesmo em áreas como a Avenida Atlântica. Então, a gente tem que começar a parar para pensar sobre as consequências dos nossos atos. Então, é isso que é o que a gente estava falando lá no início, né? Que é a questão da ética. Então, a ética é quando a gente começa a parar, usar a razão, o raciocínio, é para começar a pensar exatamente nas consequências dos nossos atos, tanto para o nosso grupo, né? Para a sociedade, para as pessoas que convivem com a gente, quanto para a gente mesmo, né? O que nós podemos conseguir, né, através dessa convivência pacífica, harmoniosa, cidadã, né, porque trabalha-se aí a questão da cidadania, né, com os nossos colegas evolutivos. Você está me lembrando de uma situação, porque você vai falar do jeitinho, né? Dando Uhum. a dica aí para o ouvinte, essa questão do Rio, entrevistaram um professor da PUC do Rio de Janeiro, lá especialista, né, em sustentabilidade, e uma das coisas que ele apontou foram as construções irregulares. Aí o ouvinte vai dizer, mas Foz do Iguaçu não tem aqueles morros, né? Mas nós temos construções irregulares aqui. Então, assim, é muito importante as autoridades, claro, o poder público, mas as pessoas também, elas começarem a pensar, se conscientizar, procurar informação, ver no jornal a consequência, o efeito
do seu ato, por exemplo, de desmatar, de cortar a árvore. A gente, quando mudou para Foz do Iguaçu, e hoje a gente ainda vê isso, né? As pessoas cortam as árvores no meio da noite, porque é de maneira ilegal, porque para você cortar a árvore precisa ter autorização. A gente até entende que algumas árvores têm problema de estrutura, né? Que elas foram comidas ali pelo cupim, etc e tal. Mas precisa haver uma fiscalização, uma prevenção para fazer isso, a coisa, né, para não sair cortando árvore, porque a gente lembra muito bem da construção de um prédio aqui, nós morávamos ali na Jorge Sanvas, né? E no início eu lembro que na construção de um prédio lá que eles fizeram, eles simplesmente, da noite para o dia, eles cortaram umas 3 ou 4 árvores. Cortaram de noite porque então, assim, é ilegal, não tem fiscalização, e daí? Né? Mas está equivocado. Esse professor comentou isso, que justamente como você não tem os responsáveis olhando o impacto da retirada daquela planta, o desmatamento ele vai prejudicando, e é isso que segura o solo para não ter desabamento. Exatamente isso. Então a gente está falando sobre o jeitinho brasileiro, que o jeitinho é justamente quando a pessoa começa existem regras sociais, né, que todos nós precisamos obedecer para que a gente viva em harmonia. É a mesma coisa das regras linguísticas, né? Todos nós precisamos obedecer determinadas regras da língua, porque se não obedecermos, fica difícil a comunicação entre as pessoas. Se todo mundo começar a mudar sujeito, né, objeto de lugar, e começar a usar palavras que as pessoas não conheçam, se a pessoa tem um vocabulário próprio, ela começa a usar aquele para se comunicar com o grupo, né, a comunidade, fica difícil, obviamente, das pessoas se entenderem. Então é a mesma coisa, existem regras sociais que todos nós precisamos obedecer. E o jeitinho brasileiro, por exemplo, é quando as pessoas começam a burlar essas regras sociais para ela conseguir, né, algum benefício próprio, algum privilégio. Então, essa cultura, né, de tentar conseguir um privilégio, de burlar regras, isso é uma coisa muito séria, até porque nós temos valores democráticos que são importantes para a convivência em grupo. Então, por exemplo, você tem a questão da solidariedade, da fraternidade, né, do respeito ao próximo. Então, na hora em que eu faço um negócio desse, eu vou dar um exemplo bem simples, às vezes as pessoas estacionam o carro na porta da escola em fila tripla, né? Então você vê, para pegar ali a criança para estacionar só na fila ali do lado da calçada, mas a pessoa coloca em fila dupla, coloca em fila tripla. Então assim, não, nós realmente precisamos pensar no outro, mas o meu filho é diferente, porque é o meu filho. Então na hora que a pessoa começa a pensar assim, esse aqui é o problema do jeitinho, né? Ela começa a dizer, não, mas eu preciso cuidar do que é meu. Se todo mundo começar a pensar isso, então a gente vai viver num movimento, na verdade, num faroeste, né? No antigo oeste. A gente dá um outro exemplo aqui de jeitinho. Existem farmácias aqui em Foz do Iguaçu que tem um estacionamento próprio. Mas o estacionamento, as vagas são específicas para quem está fazendo compra naquele momento, para quem está comprando remédio, né, medicamentos naquele momento. É que para permitir que outras pessoas que também precisam comprar medicamentos possam também parar nas vagas, fazer suas compras e depois ir embora. Então o que acontece é que muitas pessoas estacionam o carro porque não conseguem encontrar vaga na rua, que vai a um banco, que vai a algum lugar, e aí ela vai e estaciona ali para fazer uma outra coisa em outro lugar, né? Ou então, dentro das próprias vagas ali, o que é comum também a gente vê aqui, as pessoas estacionarem dentro de vaga, no local na vaga para idoso, ou então para cadeirante. E é outra coisa também que é feito um jeitinho, a pessoa ainda usa aquela famosa falácia, né? Aquele argumento, não, é só um minutinho, eu vou ali rapidinho e já volto. Só que nessa ida de ir ali rapidinho, esse um minutinho, chega um cadeirante, chega um idoso que realmente precisa daquela vaga. Então a gente tem que começar a pensar mais na coletividade, né? Está comentando aí uma coisa que você falou no início do programa, né? Para quem acessou agora e não ouviu, que as regras, os nossos comportamentos, os códigos de conduta éticos e a legislação, eu comentei depois, elas se baseiam nos princípios e nos valores, né? Então a gente pode dizer que a lei, de um modo geral, lei que vem do Estado, essa que diz aí o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, ela tem por trás dela um processo educativo, um processo reeducativo. Não estou dizendo que todas as leis são assim, tá? Mas a ideia é que seja isso. A gente tem muita lei, obviamente, que não está correta,
tá certo? Isso é outro debate. Nós vamos debater isso no outro momento. Mas o jeitinho, a cultura do jeitinho brasileiro, que é bem típica aqui do Brasil, a pessoa, ela quer ter sensação de poder, né, Regis? Então, o que está por trás é essa sensação dela ter o poder. Também. Então, ela ofende a regra social e ela também burla a lei oficial do Estado, porque ela quer ter aquela sensação de que ela faz a lei. Ela tem o poder de ditar o que é certo e o que é errado. Então, tem uma frase muito interessante de um colega meu, que ele falava assim, você tem a lei do Estado que diz lá. Então, você tem uma lei que diz que tem 20% de vagas que têm que ser reservadas em ambientes públicos para idosos, né? Para pessoas que têm necessidades especiais. Qual que é a lógica dessa lei? É porque a pessoa está numa condição diferente do resto. Então, eu tenho que respeitar essa condição. Então, quem tem necessidade especial precisa ficar mais perto da saída e da entrada, porque tem mais dificuldade de andar. O idoso, a ideia é porque ele também, como está numa idade avançada, ele precisa ter aquela localização mais próxima da entrada e da saída. Então, a pessoa que é idosa, mas está muito bem. Então, o Regson, que está aqui do meu lado, ele já teria o direito, por exemplo, de usar a vaga de idoso, mas é uma vergonha. Ele não usa, porque ele está perfeitamente, né? Ela está dizendo isso porque eu já tenho 61 anos, mas eu me sinto muito bem, estou ótimo. Então, não preciso. Né? Então, assim, ele, para cumprir a própria lógica da lei, ele não usa aquilo. Porque sabe que aquela preferência é para quem precisa mais. E o jeitinho brasileiro por trás é que o brasileiro ele não está nem aí para isso. Ele não está pensando, ele está pensando no dele, levar vantagem de qualquer jeito. E aí ele nem respeita isso e nem a regra social. Existe um ditado, né, que na verdade mostra bem essa face, né, negativa do jeitinho brasileiro, que é aquele, não sei se o pessoal conhece, mas farinha pouca, né, e o pirão primeiro. Então a pessoa está pensando mais nela, especificamente, do que no grupo. Isso me lembrou lá na época que houve um tsunami lá no Japão, em que as pessoas, né, a cidade foi lá inundada, etc e tal, e o que você via no supermercado é que as pessoas compravam o mínimo necessário para elas, porque elas ficavam pensando nos outros, que os outros também precisam comprar água, precisam comprar produtos de higiene pessoal. E você vê aqui no Brasil, por exemplo, se houver, olha, vai haver uma falta de alguma coisa. As pessoas correm, não é só aqui no Brasil, em outros países também. As pessoas correm, limpam o supermercado e mais ninguém consegue comprar. Lá não, eles mesmos racionavam, né? As próprias pessoas compravam um pouco pensando no outro. Então, assim como a gente pensa no outro, a gente também quer que os outros pensem na gente. Então, essa que é a convivência. Lembrei de uma regra social para a gente encerrar aí o jeitinho, que lá fora, há muito tempo, há mais de 30... de 3 décadas aí, você, para subir a escada rolante, já era uma regra social das pessoas ficarem à direita. Por quê? Porque se alguém quisesse subir mais depressa, né, ela tinha por onde transitar. Então, isso é uma regra social muito educada, que você respeita o outro, né, que você está pensando na coletividade. E também na Nova Zelândia, lembra, Regson, quando a gente foi, as pessoas estacionavam o carro sempre do mesmo lado. Por quê? Para que o motorista pudesse abrir a porta. Aqui, as pessoas nem respeitam a faixa da vaga. Né? Então, como é que você vai chegar na condição lá de você ter uma cidade extremamente limpa? Bom, pessoal, nós chegamos então a mais um momento do nosso break, nosso intervalo aí. Vamos então para um breve intervalo e já retornamos. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br.
A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Cansado de mais do mesmo? Associe a marca de sua empresa a programas e conteúdos de qualidade na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Nossos pacotes incluem anúncios no rádio, no site semprerci.com.br, no aplicativo Sempre RCI, na transmissão com vídeo no Facebook e nas mídias sociais. Seja ouvido, visto e lembrado por seu cliente. Para opções de planos especiais, fale com o nosso departamento comercial 3523-2211 ou pelo WhatsApp 991450911. Anuncie na Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. 13h42. Na Copel, cuidar do meio ambiente e das pessoas é prioridade. Por isso, nossas ações são pautadas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Faça parte deste movimento você também. Baixe os gibis da Turma da Mônica em nosso site e ajude a divulgar os ODS na sua comunidade. Saiba mais em copel.com. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Estamos então de volta com o nosso programa Conexão Cosmoética. Queremos lembrar que estamos ao vivo no Facebook, né? Rádio RCI Iguaçu. E você também pode enviar sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Anote aí. Esse é o WhatsApp da RCI, 991450911. É o WhatsApp da RCI. Então nós estamos aqui com a Patrícia Menezes, mandou uma mensagem aqui pelo Facebook, né? E coincidentemente tem muito a ver com até um item que nós iríamos falar aqui agora. Ela mandou o seguinte: olha a lei que foi publicada no Recife. Os donos de animais devem recolher as fezes dos animais de estimação dos espaços públicos no Recife. Caso contrário, os responsáveis pelos animais podem sofrer advertências verbais, escritas e até pagar multa. Que coisa maravilhosa. A nova lei, assinada pelo prefeito Geraldo Júlio e já publicada no Diário Oficial do município, determina a limpeza e retirada do cocô de animais de estimação em locais como praças, parques e ruas do Recife. Muito bem. Muito bom, Patrícia. Isso é aquilo que a gente fala, né? A lei só pega se doer no bolso. Que é o órgão mais sensível do ser humano. Né? Exatamente. Lá no Rio de Janeiro também me lembrou que só começaram a recolher o lixo do Rio, as pessoas só pararam de jogar lixo nas praias quando começou a multar. Então ficava o fiscal multando as pessoas que jogavam lixo na rua. Interessante isso. Até tem a ver com, a gente está falando aqui sobre as questões das ocorrências. Nós temos também um caso aqui enviado pela nossa colaboradora, a Daniela, que fala sobre... Diretamente de Salvador, né? Lá na Bahia. Mais de 180 pássaros foram resgatados durante uma operação lá no Senhor do Bonfim. Então, esses pássaros estavam sendo mantidos em cativeiro irregular, e essa foi uma operação chamada de Operação Fauna Limpa. Excelente, parabéns aí, né? Coitadinho dos bichos, ficam presos lá.
às vezes mal alimentados, maltratados. Lembrando que maltratar, né, os animais, ela tem penalização também. Você tem lei criminal, né, que pune as pessoas que maltratam os animais, inclusive animal doméstico. Né? Tem uma notícia que esse aqui é o momento que nós trazemos esses fatos, né, para ajudar a gente a refletir sobre a nossa conduta. Então, a gente traz momentos de condutas que têm a relação com o que a gente estava comentando, Rex, até com o jeitinho brasileiro, e algumas de ilegalidade mesmo, né? Então, saiu essa semana uma notícia num jornal aí do Brasil, né, jornal aqui do país, sobre os aplicativos que reescrevem os artigos, né? E isso está alertando a academia, né? A pessoa não sabe escrever, precisa fazer um trabalho para a faculdade, para o pós-doutorado, para o doutorado, e usa esses aplicativos. Então, assim, está alertando porque avisando aí todo mundo, né, que existem aplicativos que é facílimo de pegar quando a pessoa está plagiando. E não só plagiando, né, texto e artigo de outros, né, a pessoa só troca a palavra ou reescreve a frase, mas plagiando a si mesmo. Porque tem que ter produtividade, aí ela pega o próprio artigo, muda algumas coisas e diz que o artigo é novo, né? Isso é um auto-engano, né? Seríssimo, né? Seríssimo. Sem falar na ilegalidade no crime. Exatamente. E aí a gente ia falar da cosmoética também, né, Regis? Sim. A definição de cosmoética antes de entrar nas boas práticas. Se a gente falou lá que ética é reflexão, quando você para pensar sobre as suas condutas, isso, obviamente, a gente está considerando aqui os pilares, né, um paradigma, uma referência, que é uma referência no mundo físico, né, com as suas leis do direito, etc. e tal. Quando a gente fala de cosmoética, a gente está pensando, então, nas leis cósmicas que regem, né, o cosmos e nós. Então, quando falamos de cosmoética, estamos falando de conscienciologia. E pela conscienciologia, nós temos uma outra referência, um outro paradigma, que nos ajuda a ver, né, como melhor nos comportamos, nos manifestamos, e percebemos que não nos manifestamos apenas neste mundo físico, mas também existe um mundo extrafísico para isso, né, para a nossa manifestação. Além disso, que nós chamamos de multidimensionalidade, existem também outros pilares, né, que são, por exemplo, multiexistencialidade. Vivemos vidas passadas, vamos continuar existindo como consciências em outros veículos, outros corpos, né? Falamos também sobre a questão das bioenergias, que todos nós, quando nos manifestamos através de pensamentos, sentimentos e energias também. Então, aquilo que você pensa, na hora que você pensa, aquilo já foi projetado no cosmos, né? Então, é importante que a gente comece a refletir também sobre os nossos pensamentos. Então, isso é a cosmoética. Então, quando você começa a pegar um caso, por exemplo, de alguém que faz alguma coisa, dá um jeitinho ou comete alguma ilegalidade, a gente tem que começar a pensar na repercussão que aquilo pode trazer dentro desse paradigma, né, relacionado a outras pessoas. Aquele exemplo que a Adriana deu aqui bem no início, que era sobre a banana, que a pessoa deixa a banana na caixa, joga a casca de banana, tem uma pessoa, por exemplo, idosa ali, não vê a casca de banana, tropeça, né, ou pisa na casca de banana, cai, bate com a cabeça, por exemplo, no meio-fio, né, e acaba morrendo. Então a gente tem que começar a pensar na prisão que a gente cria, né, com essa pessoa por causa de uma simples casca de banana, que poderia ser facilmente depositada, jogada, né, numa caixa de lixo, num depósito, numa lixeira que existe na rua, ou que deveria existir, né? Se você não achar, não tem problema, guarda com você, quando você chegar em casa, você joga na lixeira, ou procura um mais perto de você, etc e tal. Você está me lembrando de uma frase bem popular, né, de um colóquio que diz assim: quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Então, pela cosmoética, você não pode arrumar desculpas, né, para você pensar na melhoria da sua conduta. O início de um comportamento mais correto, em que você vai estar ajudando as outras pessoas. Tem até uma manifestação de um ouvinte nosso aqui, do nosso colega lá de Santa Maria, que ele comentou isso, né? Que imaginar, né, um momento... possível, né? Ele fala assim, é possível, isso é o Roberto Mello, é possível imaginar que um dia em nosso país iremos reverter essa falta de solidariedade, exercismo
entranhado na sociedade. Bom, Eu penso que é possível, é por isso que nós estamos aqui, nós estamos né? refletindo. Que a ideia é a gente começar a colaborar, né? Aos poucos a gente vai... São aquelas boas práticas que a gente vai falar daqui a pouco, se o tempo permitir, né? Então, assim, na hora que um faz uma boa prática, o outro faz uma outra boa prática, uma boa ação aqui, uma boa ação ali, daqui a pouco isso vai começar a contaminar outras pessoas, e a gente espera que isso lá no futuro realmente tenha esse impacto que você mencionou aqui, que todos nós queremos também. Queria agradecer também aqui ao Dilson, né? Dilson Fagundes está mandando aqui um boa tarde pela parte do Dr. Roberto Paraíso Rocha, né? Um prazer enorme em tê-lo aqui no nosso programa como ouvinte. A Adriana Braga faz uma pergunta: é real a lei que permite sacrifício animal? Mas se não podemos argumentar muito quando o sacrifício para alimentação humana e caça é legal? É uma polêmica, um bom ponto esse. A questão da caça, por exemplo, é delicado, né? A caça não é... que eles chamam até esporte, a gente ia até comentar um exemplo, não deu tempo, né? Nosso ouvinte, vamos deixar para o próximo programa, porque temos muita coisa a debater, que esses esportes que não são esportes que trazem benefício nem para a pessoa, nem para a humanidade, nem para os seres vivos, né? Então, caçar um animal simplesmente... Tourada, por exemplo, também é outro, que não faz o menor sentido se a gente começa a parar para pensar, né? Pela cosmoética, você está vendo, aquilo é um ser em evolução, né? Sim. Que vai chegar à condição da consciência de ser humano. E tem um processo emocional. Então, as leis protegem esses animais também. Então, é crime, né? Você infligir sofrimento para os animais, né? E a questão do abate, que ela falou ali, né? Isso, sacrifício de animal, é eutanásia, né? Em animais que estão doentes, tem que ser feito de uma maneira que não cause sofrimento, né? Mas existem hipóteses, né, que prevê isso justamente porque a finalidade da legislação é acabar com o sofrimento daquele ser vivo, né? Então, se a gente pensa que está preocupado com as boas práticas para esse convívio com os seres vivos que nos cercam, e as boas práticas para o convívio com as outras pessoas também, com as consciências, né? Sim. Pela cosmoética, nós vamos viver várias vidas, nós já provavelmente encontramos com várias pessoas dos nossos convívios, o que eu estou deixando, né, de bom exemplo, de boas energias, de uma boa relação com essas pessoas. Qual é o legado, né, que eu estou deixando, né? Legado? E a Adriana comentando aqui sobre boas práticas, então a gente já pode trazer até alguns exemplos aqui, que as pessoas de repente ficam ouvindo a gente falar isso tudo aí, fala assim, poxa, mas será que tudo isso aí, como falou, lembrou bem ali o nosso ali, né? amigo Roberto, né? Será que tudo isso já é possível? A gente pegou um caso aqui de um senhor chamado Valério Weber, né? Ele ganhou inclusive um prêmio sobre bons exemplos de cidadania. Ele é um aposentado que mora em Curitiba e ele tem uma prática, né? Uma conduta moral que ele tem a mania de passar onde ele vai, né? Ele está sempre fazendo anotações quando ele vê alguma coisa errada na cidade. Então ele faz uma anotação lá no papelzinho. Inclusive, ele dá até uma dica, ele fala assim, vou ensinar, as pessoas ficam perguntando para ele, mas como é que você faz, né? Então, ele mostra, tem um vídeo que mostra ele fazendo isso, ele anda sempre com um bloquinho pequeno, né, papelzinho, dentro no bolso dele, e sempre uma canetinha. Então, onde ele vai, ele vê alguma coisa errada, ele vai, anota ali. Quando ele chega em casa, ele tem vários cadernos, ele é todo organizado, então ele vai e anota no caderno o local, o horário, né, o dia, o que é exatamente que ele está vendo de errado, e ele manda lá para os órgãos competentes pedindo uma solução. E ele fala uma coisa interessante, eu não reclamo, eu já proponho uma solução, né, já envio lá para a prefeitura, para os órgãos competentes, pedindo para resolver o problema, porque eu já estou propondo uma solução, não quero reclamar, eu quero ajudar. E isso ele faz no dia a dia, tá? Então, assim, esse é um exemplo de boa prática, onde existe, ele deve ter um valor muito forte, que é o valor da convivialidade sadia, né, da coletividade, da solidariedade com os seus colegas e seus compassageiros, seus colegas evolutivos. Ele tem um senso de, pelo olhar da cosmoética, ele tem um senso de responsabilidade, né, de para-responsabilidade, de para-dever, olhando pela paradireitologia, e
propor algo melhor para o local em que ele vive. Porque nós falamos muito de democracia, né, Regis? Participação Sim. democrática. Democracia não é você ficar reclamando só. É o que a gente faz, você aponta o que precisa ser melhorado, mas a verdadeira participação democrática, até pelo olhar da cosmoética, essa para-responsabilidade, esse para-dever, ele faz com que a pessoa se mexa para apresentar uma solução, para mudar aquele local de uma maneira que ela ache que vai contribuir para o convívio melhor de todo mundo, né? Então, não é reclamar só, Exatamente. é apontar o que precisa ser melhorado. Então, a cosmoética fala isso, você aponta o que precisa ser melhorado, por isso que a gente vai construindo isso ao longo do programa. Primeiro a gente traz o que precisa ser melhorado, e a gente apresenta também soluções que já estão dando certo, respondendo nosso amigo lá de Santa Maria, o Roberto também, né? Exatamente, tá vendo aí? Tá explicado. Que é Roberto. possível. É possível. Eu vou deixar uma palhinha para o próximo programa aqui também, que é uma outra boa prática que a gente viu, né, essa semana, Regson, daquelas alunas que ensinaram o porteiro da escola, que está na linha desse senhor que você comentou. Elas viram, ele é um senhor muito bem-humorado, né, mas não tinha estudos, e elas queriam contribuir de alguma maneira, começaram a ensinar ele, né, o ensino médio, para ele poder se formar, para ele poder fazer uma faculdade, e ele passou numa faculdade de enfermagem. Então, foram os professores, os diretores da escola, os próprios alunos, que viram que ele era uma pessoa muito aberta, muito positiva, muito ética, estava sempre com um sorriso, sabia o nome de todo mundo, e elas se sentiram no comprometimento, nesse para-dever que a gente estava comentando, essa responsabilidade de retribuir o que elas já tinham recebido, que elas tinham a oportunidade, elas mesmas comentaram, a gente tem o privilégio e a oportunidade de receber essa educação, e a gente quis retribuir isso para ele, também, que a gente viu que ele gostaria de estudar, porque ele parou de estudar aos 19 anos, porque se tornou pai, mas ele tinha vontade de ser enfermeiro. Então, elas contribuíram, ver que é possível a gente assumir isso e transformar o local que a gente vive, né? Esse é as boas práticas. Esse é o exemplo realmente que muito vale bom, a pena né? ser realizado por quem puder fazer esse tipo de prática, né? E é uma TARES, né? E é uma TARES. Esclarecimento, não é uma TACOM. Não. Quer dizer, no próximo programa a gente até faz a diferenciação, mas assim, gostinho, as doações, né, são positivas e tal, mas você dar conhecimento, informação, condição da pessoa se tornar autônoma, né, dela poder raciocinar por ela, é um para-dever, uma para-responsabilidade que ajuda todos nós, na verdade, né? Você até me lembrou de um último caso que a gente pode falar rapidamente aqui, a gente tem uns 2 minutos, é de Abel Domingues. Ele tem também ganhou um prêmio lá sobre bons exemplos, ele tem um teatro de bonecos itinerante, mostra ele faz a cabeça dos bonecos, são fantoches, na verdade, que ele faz de coco, e aí ele desenha, ele faz várias fantasias diferentes lá, são vários fantoches que ele tem, e ele leva isso numa bicicleta para cidades carentes, porque a ideia dele é aproveitar esses teatrinhos que ele faz para levar informação sobre cidadania, né, para muitos lugares onde as pessoas muitas vezes não têm informação nenhuma. Bom, então eu acho que é isso, chegamos ao final do Estamos chegando ao final desse nosso programa, né? Segundo encontro. Temos mais casos de boas práticas. É bom quando a gente começa a pesquisar, que a gente vê que tem muita ação positiva no mundo. Tem muita coisa boa. O próprio voluntariado, né? É uma coisa. O próprio voluntariado a gente pode falar sobre isso uma ação muito positiva. No próximo programa. Então, pessoal, agradecemos a participação de todos aí, presencial e online, tá? Lembrando, então, que semana que vem, quarta-feira, estaremos aqui às 13 horas com o programa Conexão Cosmoética. Desejamos a vocês uma ótima semana e muitas reflexões. Gente, até semana que vem, mandem suas dúvidas, seus depoimentos, seus questionamentos para a gente debater. Até semana que vem, uma ótima semana e boas práticas para todo mundo. Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética, seu momento de almoço holofilosófico. De volta na próxima quarta, à 13h.